A recessão provocada pela pandemia do coronavírus, que atingiu uma economia já fragilizada e com baixo crescimento, vai empurrar milhões de brasileiros para a camada social mais pobre do país. Além de piorar a condição de vida de uma fatia significativa da população, a atual crise deve impedir também que parte dos brasileiros consiga progredir socialmente. Sobre isso a gente conversa agora com o economista e professor do INSPER, professor Fábio Astrauskas. Professor, bom dia, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bem-vindo como sempre, hein? Bom dia, Adriana. Bom dia a quem está nos ouvindo e nos assistindo pela Jovem Pan. Perfeito. Olha, a pesquisa diz mais precisamente que a piora econômica deve empurrar 3.800.000 brasileiros de domicílios para as classes D e E. São 3,8 milhões de domicílios, então, e aí a gente está falando de aproximadamente 15 milhões de brasileiros que vão ser deslocados, então, para essas classes mais baixas. Essa recessão provocada pela pandemia acabou, então, atingindo realmente uma economia que já não ia tão bem aqui no nosso país. Como que é que o senhor analisa esse impacto, professor? A gente pode analisar esse impacto, Adriana, sobre dois aspectos. O primeiro, genérico, com relação a quase todos os países do mundo, onde ficou bastante claro, bastante evidente que essa pandemia atingiu, do ponto de vista econômico, desequilibradamente ou de maneira desigual as várias camadas de renda das populações. As pessoas mais pobres, em todos os países do mundo, foram mais afetadas do que as pessoas com mais recursos, as pessoas mais ricas. No Brasil, e esse é o segundo ponto, isso teve um agravante, como você mesmo observou, porque o país já vinha de uma fragilidade anterior, de um período grande de recessão em 2015, 2016, 2017, e de uma tentativa, ainda bastante incipiente, de retomada do crescimento nos anos de 2018 e 2019. Existe uma expectativa para esse ano de 2020, que se frustrou totalmente com a pandemia e que vai, provavelmente, agravar essa desigualdade social e econômica, mais ainda assim que o auxílio emergencial cessar. Por enquanto, a gente ainda tem um atenuante nesses números que você apresentou, por conta do auxílio emergencial, que conseguiu reduzir um pouquinho, ou frear um pouquinho a ida dessa camada, de aumentar esse número de pessoas para uma camada, vamos chamar de super pobres, das camadas D e E. Sim, que preocupante, hein? E lembrando que o auxílio emergencial mesmo prorrogado e depois, quem sabe, estabilizado no Plano Renda Brasil, deve ser bem menor do que os R$600, que já não são uma fortuna, mas que ajudam muito essas pessoas que estão nessas condições tão simples, de tanta necessidade. Agora, esse estudo, professor, diz que a classe C teria rendas variadas, que foram muito impactadas justamente pela pandemia, essas pequenas outras rendas sem seu salário, que geralmente essa classe C seriam de pessoas que trabalham como CLT, carteira assinada, e que seria, segundo também essa análise, a classe mais atingida pela pandemia, a classe C, professor. Exato, isso é que vai mostrar algo bastante preocupante, que é esse distanciamento entre as camadas A e B da população, o encolhimento da camada C, como você mesma acabou de notar, porque são pessoas que trabalham no regime CLT ou que têm alguma atividade autônoma mais robusta, um pouquinho mais permanente, não de um bico, de um mascate, e aí a coluna D e E, que são as camadas D e E, que são aquelas que com uma renda bem menor, que foram muito afetadas na pandemia, trabalhos temporários, trabalhos de baixa qualificação, que perderão o espaço, mesmo depois da retomada da economia, e continuarão necessitando desse auxílio emergencial, que irá em algum momento cessar ou diminuir, ainda que o governo esteja buscando novas formas de ampliar o Renda, fazer o Renda Brasil, fazer substituições de programas, mas que terá muita dificuldade a partir de 2021, com a necessidade de se adequar ao teto de gastos públicos, com a baixa arrecadação e com o endividamento grande que foi acumulado durante 2020. Nós não temos uma perspectiva muito boa para essa população de mais baixa renda a partir do ano de 2021, caso a gente não tenha formas de arrecadação compensatória nessas camadas A e B, que são as que possuem mais recursos e que poderão, numa alternativa, serem mais tributadas para poder compensar essa perda de arrecadação
e essa necessidade, né, de renda emergencial ou auxiliar, né, para camadas de baixa renda. Sim. Uma pena, mas parece que é isso que vem sendo desenhado mesmo também pelos planos do grupo, né, do governo econômico. Agora, professor, milhões de brasileiros então empurrados para a camada social mais pobre do país. Será que o senhor conseguiria fazer? Eu sei que é complexo e que são muitas, mas dar uma enumerada, uma analisada nas algumas, pelo menos, das consequências que esse movimento deve causar? Consequências várias, Adriana. Uma delas importante é uma mudança no perfil de consumo e de produção de produtos que serão gerados, né, a partir de uma visualização, de uma configuração diferente de renda, ou seja, as empresas que produzem, né, produtos para a classe C, e essas são grande parte das empresas, elas passarão a ter ou produtos de altíssimo valor agregado para atingir camadas muito ricas da população, ou então terão muita dificuldade para atender os seus produtos de necessidade básica, porque tem muito menos renda para isso. Então, nós vamos ter uma mudança de característica, de oferta de produtos. Há também uma mudança, uma característica diferente na oferta de serviços, né? Alguns serviços que a classe D e E, né, quando aumentou a sua renda, passou a consumir, né, deixará de consumir de novo, né, por exemplo, lazer, né, algumas formas de lazer, algumas formas de entretenimento que são importantes e que as camadas D e E passaram a ter, deixarão de poder cumprir, né, de poder pagar, de poder acessar. Então, nós teremos esse distanciamento é muito ruim, né? Num longo prazo, isso também pode causar uma insatisfação social grande da economia, né? Das pessoas, por conta de verem, né, extremos muito grandes, né, se apresentando a poucas pessoas com acesso a muito, né, recurso, e uma massa gigantesca de pessoas sem acesso a praticamente nada, dependendo de um auxílio de governo. Puxa vida. E ainda eu acrescento, justamente com o que a gente vem falando aqui, esse estudo concluiu que esses 15 milhões aproximadamente de brasileiros passarão a ter uma renda domiciliar inferior a R$ 2.500. É complicado viver com esse valor, com tantos compromissos, né, financeiros, e muitas vezes a família tem apenas um empregado. E aí eu já trago mais um dado, então, a forte deterioração do mercado de trabalho, formal e informal. Contribui, claro, para esse quadro, não? Como o senhor avalia o desemprego, que cresceu 20,9% e já alcança mais de 12 milhões de pessoas no nosso país. No segundo trimestre, agora, 8 milhões e 900 mil brasileiros perderam o emprego, 6 milhões desses informais. Esse dado que você está trazendo, Adriana, de emprego, ele é de todos o mais preocupante num cenário para o início de 2021. E por que ele é preocupante? Até o momento ainda há, e agora recentemente houve um estendimento do prazo, né, de auxílio emergencial e, portanto, de redução de jornada de trabalho e possibilidade de redução de salário para evitar um desemprego maior. Então, provavelmente, aí até próximo do final do ano, nós não teremos uma demissão que provavelmente haverá a partir de 2021, quando não houver mais esse tipo de auxílio, essas medidas provisórias de redução de jornada, de redução de salário. Então, é possível que nós tenhamos um número maior ainda de desemprego, e no final de ano também sempre tem um aquecimento da economia. Então, a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, caso não haja, né, medidas concretas de estrutura mesmo, de infraestrutura, para poder ampliar, criar empregos, nós teremos um desemprego bastante importante, eu diria que por volta de 15, 16 milhões de pessoas, possivelmente. Pois é, e professor, para a gente encerrar, gostaria que o senhor comentasse, por favor, essa informação de que também, além de piorar grande parte da qualidade de vida da população, a crise também deve impedir que parte dos brasileiros consiga progredir socialmente. Imagino que por tudo isso que a gente comentou aqui, e também, já que a gente trouxe tantas notícias, é uma análise verdadeira, mas tão preocupantes, pesadas, realmente, será que a gente pode encerrar dando uma previsão também de recuperação?
Recuperação não há dúvida que haverá, até porque os índices de pandemia começam devagar, mas começam a dar sinais de queda. Boa parte do comércio, boa parte da atividade industrial, boa parte dos governos, seja estaduais, municipais, já programam retomada normal de atividades ou paulatina de atividades, porém o que vai ditar, né, daqui para frente o ritmo de volta do crescimento, de retomada do crescimento, é o quanto essa normalidade, né, essa renda será retomada. O que nós estamos vendo nesse momento é que a renda caiu, né, e ela caiu de maneira permanente. Ela só não é pior, como nós já comentamos, por conta dos auxílios emergenciais, que são temporários, que deverão durar no máximo, né, até o final do ano. O programa Renda Brasil, o que está sendo anunciado pelo governo, seria bastante importante, mas ele não vai na linha, né, do que é a filosofia de governo liberal, que é o que foi implementado pelo ministro da Economia. Geralmente um programa de renda tão forte como o que o governo está acenando, ele requer uma força maior, né, uma capacidade de arrecadação maior e uma influência maior do governo na economia. Essas duas coisas não estão bem combinadas, e é isso que a gente vai precisar analisar para o ano que vem. Ou nós temos um governo de uma economia liberal e que tem um Estado menor e que, portanto, deveria ter um programa de renda menor, ou nós teremos um Estado com uma participação maior na economia e que aí poderia trazer um programa de renda como esse Renda Brasil, ou ampliação do Bolsa Família, de uma maneira mais importante. As duas coisas simultaneamente não serão possíveis. O governo terá que fazer uma escolha. A boa notícia que eu poderia dar é o governo fazer uma das escolhas, né? Ou ele assumir um lado ou ele assumir o outro, porque se ele não assumir nenhum dos dois lados ou quiser assumir os dois ao mesmo tempo, eu acho que nós não teremos boas notícias. A situação fica travada, né? Bom, vamos torcer aí por um bom trabalho da equipe econômica, especialmente do governo, pelas reformas todas previstas, né? Tem muito trabalho pela frente. Deixa eu agradecer essa conversa aqui séria e importante com o economista e professor do INSPER, professor Fábio Astrauskas. Professor, muito obrigada mais uma vez pelo bate-papo, pelos esclarecimentos todos. Boa quarta-feira. Eu que agradeço, obrigado pela gentileza de sempre me receber. Imagina. Valeu, até uma próxima, viu?